Olá pessoal, aqui é o professor Heleno Júnior, eu sou enfermeiro auditor e nesse vídeo eu vou fazer uma simulação de atendimento do prontuário eletrônico, o PEC, na atenção básica, realizado pelo profissional dentista, tá? Então, antes de começar, eu vou pedir que você sinalize, tá? Se inscreva no canal, participe da construção desse canal, que tem o intuito de ajudar os profissionais da atenção básica, gestores e também interessados, né, além de estudantes da área, para o bom desenvolvimento das ações da atenção básica, o preenchimento correto do prontuário eletrônico, né, e assim, consequente a isso, o cumprimento das metas do Previne Brasil, né, que é tão importante aí no novo financiamento da atenção básica. No canal também tem outros vídeos para os demais profissionais, como enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde, né? E outros vídeos que serão postados com base na mudança do Previne Brasil, as metas como estão estabelecidas para esse ano, né? E outros pontos importantes. Essa versão de treinamento, né, ela tem uma simulação de vários pacientes, usuários de saúde, e aqui eu vou abrir a tela para fazer uma simulação nesse vídeo do primeiro atendimento odontológico, tá? Com um usuário de saúde na atenção básica. Só lembrando aqui que o profissional, quando entra no sistema, né, ele faz o seu acesso e assim ele tem aqui algumas ferramentas importantes para o desenvolvimento do trabalho dele. O atendimento do dentista na lista de atendimento, né, e outros botões que também complementam esse PEC. Por exemplo, nós temos o botão de acompanhamento de saúde, né, que aí está mais direcionado ao profissional enfermeiro, temos a agenda e temos o botão do CDS. Aqui no CDS, a coleta de dados simplificada, nós temos a ficha de atendimento individual, né, que ainda é disponível, e temos a ficha de atividade coletiva. Essa de atividade coletiva vai continuar aí no CDS, né, para os profissionais de saúde bucal, dentista e auxiliares de saúde bucal, no preenchimento das atividades coletivas, as atividades do programa do PSE, né, e outras atividades que são realizadas a nível coletivo, né, palestras, aplicações de flu, entre outros procedimentos coletivos que podem ser desenvolvidos. Então, essa atividade coletiva continua. A lista de atendimento do PEC, ele é um procedimento individualizado, né, direto com o paciente. Aqui também é individualizado ainda de módulo CDS, naquela fichinha simples de preenchimento. Mas, para a gente ter um acompanhamento mais adequado, o atingimento das metas do Previne Brasil, é importante demais que o profissional faça uso, né, da lista de atendimento, inserindo o profissional nessa lista. Tá? Então, em lista de atendimento, os usuários de saúde que chegaram naquele momento da consulta vão estar aqui sinalizados pela recepção, caso tenham passado por lá, né? De pacientes que foram agendados anteriormente e vieram no dia. Então, a recepção sinaliza que o paciente chegou, com o nome do paciente aqui embaixo e em verde, com verde. Mas o profissional dentista, ele também pode inserir o usuário, né? Ou o ASB, que ali complementa, ajuda o trabalho do dentista, e ambos desenvolvem essa política tão importante de saúde bucal nas unidades básicas. Então, o profissional ele pode vir aqui no botão adicionar o cidadão, certo? Aqui no nome do cidadão, você vai fazer a busca daquele usuário. Você pode buscar pelo nome completo, né? É importante digitar o nome correto, ou o cartão do SUS e até mesmo o número do CPF, sendo que o CPF ele só vai poder identificar aqui o paciente e vai buscar caso o agente comunitário de saúde tenha antes realizado a atualização dessa ficha com o CPF. Se não tiver, você não tem como buscar. Caso você busque CPF, cartão do SUS e o nome completo e não conste o nome do paciente, você é possível cadastrar um novo cidadão aqui. Cadastre um novo cidadão, o sistema vai fazer uma busca, depois que encontrar na base local ou até na nacional, ele vai perguntar se deseja vincular a equipe. Caso seja um novo usuário, está chegando, mudou para essa área, é uma área descoberta, então, que não tem acesso, porém a equipe é responsável, você pode vincular ele à equipe.
E se for de outras áreas, você pode realizar o atendimento daquele momento, né? E assim vai poder também contabilizar para o atendimento da equipe. Então, eu vou fazer a busca aqui de um paciente para a gente iniciar a primeira consulta dele, tá certo? Então, busquei o nome do paciente aqui, um usuário, adiciono na lista de atendimento, veja que ele apareceu aqui embaixo, assim como os demais, se foram sinalizados pela recepção ou por outro profissional, ou até mesmo enfermeiro, ou médico, ou técnico de enfermagem que fez algum atendimento e identificou a necessidade do dentista atender naquela hora, também vai estar aparecendo aqui para vocês. Então, todos esses encaminhamentos do dia aparecem na lista de atendimento. Existe um botão de escuta inicial, que aqui é realizado com o técnico de enfermagem, né? Ele faz a aferição de pressão, ele pode aferir os seus outros sinais vitais, e aqui essa escuta você já recebe o paciente posterior a isso. Ou você vem aqui no botão direto atender. Então, geralmente, o dentista ele vai logo no botão atender. Se teve a escuta ou não, mas aí você pode ir direto no botão atender. Observe que aqui ele abre, então, o prontuário eletrônico, o PEC, e aqui é a folha de rosto, algumas informações já aparecem para você e é importante a gente destacar. Por exemplo, os últimos contatos, né? Eu já fiz simulações aqui desse paciente outra vez, então mostra aqui que ele teve consulta médica e ele já teve um diagnóstico de diabetes, tem um diagnóstico já fechado também de hipertensão, teve uma consulta relacionada à pneumonia, né? Aqui embaixo a condição de saúde dele, ó, de hipertensão e diabético, tá aqui ativa, né? Isso fica para sempre no registro desse paciente. E ele já é aí um crônico, né? E outras ações específicas também serão desenvolvidas aqui, né? Com o médico e com o enfermeiro específico ao hipertenso diabético, com o acompanhamento também para o cumprimento do Previne e de melhoria, né, da condição de vida desse paciente sendo acompanhado. Se ele tem alergias, vai aparecer aqui embaixo, questão de vacina também, e os medicamentos ativos. Por exemplo, na última consulta, o médico prescreveu amoxicilina, mais clavulato de potássio, então está aqui ativo, ó, na data da prescrição e quando vai terminar essa prescrição. Mas vamos dizer que o paciente retornou hoje para você com uma dor de dente, ou você vai fazer um trabalho já preventivo, né? Antes mesmo dele vir com esse problema, a gente já pode tentar trazer esse paciente para uma prevenção, para uma orientação, um cuidado específico de saúde bucal. Então, existem aqui outros problemas que você pode também inserir. Se ele tem ele relata uma alergia a dipirona, por exemplo, então você pode vir aqui em problema, condição e alergias, inserir esse tipo de alergia. Aqui em acompanhamento mostra os botões ativos do paciente, ó. Se o paciente se for uma usuária e ela esteja gestante, então vai estar aqui ativo para você que ela é gestante, está em acompanhamento. Ou até mesmo desse anterior, que é em problema condição. E aí, para esse caso da gestante, é importante demais esse destaque, que ele é um indicador do Previne, por enquanto é o único indicador de saúde bucal, que é o atendimento à gestante, pelo menos uma vez durante os 3 trimestres, e aí é importante sempre esse atendimento ser direcionado depois da primeira consulta, onde é atribuído a DUM, realizado pelo enfermeiro ou até mesmo pelo médico. Aí o dentista ele pode, posterior a isso, começar a atender essa gestante. Outro detalhe é que não, assim, não necessariamente quer dizer que vai ser preciso fazer algum procedimento clínico, ali alguma intervenção em algum elemento dentário que o paciente tenha, né? Pode ser feito sim, mas no geral esse atendimento é voltado mesmo que seja avaliado a condição da gestante pelo dentista, com procedimento ou não, mas essa avaliação, uma orientação, tudo isso é possível fazer. Então, é o único indicador, porém ele tem um peso 2 dentro do somatório do Previne Brasil. Então, o dentista ele precisa atender, é preciso fazer uma busca ativa, é preciso fazer ali um atendimento, direcionar com o enfermeiro os dias de atendimento dos dentistas e do pré-natal e o dentista inserir ali seus atendimentos, porque historicamente a população, a gestante, ela pode ter medo de ir, né, ao dentista. Não vou para fazer nada agora porque eu estou gestante e tal. Então existe ali um certo preconceito
com relação a isso naquele momento. Mas aí você pode direcionar muito bem esse atendimento durante as consultas de pré-natal, antes do pré-natal da enfermeira, né? O dentista pode chegar a essa gestante e assim desenvolver, né, ali o olhar do dentista também para a gestante, que é muito importante para a saúde bucal dela e também desse RN brevemente. Então, esse atendimento, ele dentro do Previne Brasil, é uma meta importantíssima, né? São 3 indicadores de gestante e essa do dentista, ela tem um peso 2, né? Diferente dos outros, com um peso 1, na maioria. Portanto, ela tem que ser bem direcionada mesmo para o município atingir e receber por isso, né, no financiamento da atenção básica. Então, aqui no SOAP, você começa a realizar o atendimento a esse paciente. Eu já inseri o nome dele, né? Fiz essa busca. Está aqui, então, abro o campo do PEC, o prontuário eletrônico, que traz aqui alguns campos de preenchimento. Então, SOAP significa S de subjetivo. Então, é a queixa do paciente no momento desta consulta. O que trouxe o paciente para essa consulta? Qual o problema que ele está vindo, né? Se ele não tem nenhuma queixa, é uma ação, um trabalho que a equipe deve fazer, né? Preventivo, a atenção básica, a gente sabe que o carro-chefe é a prevenção. Então, a gente está trazendo esse paciente idoso, está sendo feito um trabalho também com o idoso, específico de saúde bucal. Então, pode ser aí um trabalho preventivo, pode ser uma ação aí relacionada à prevenção do câncer de boca, aos cuidados das próteses dentárias. Então, tudo isso pode ser relacionado aí nesse campo subjetivo. Não somente a queixa dele, mas ao motivo que o trouxe para aquele momento, para a consulta, tá? Então, é o campo subjetivo. E se teve queixa, ele veio com uma queixa, então o paciente veio com uma dor de dente, então relata dor de dente, relata sensibilidade ao gelado. Então, qual a situação que o paciente veio nesse momento? Então, é o campo subjetivo. Aqui no campo objetivo, aqui é a avaliação do profissional, já do exame físico, certo? Ali também a gente pode colocar aqui exame físico, mais exames de imagem e mais exames de laboratório. Então, é uma soma desses 3 pontos, certo? Já é o seu olhar, sua avaliação dessa boca, dessa queixa dele, já é o exame de imagem que ele trouxe. De repente, ele trouxe um raio-x, de repente, ele trouxe uma panorâmica, né? E exames laboratoriais que a gente pode complementar aí, se ele é um diabético, né? Como está aí marcado, então pode ser observada a glicemia no exame laboratório, para poder ou não fazer algum procedimento de repente, se não estiver com a diabetes alta, né? Então, aí são pontos que você vai observar e já vai descrever nesse campo de objetivo. Aqui é importante sinalizar se ele é um paciente com necessidades especiais, né? Se ele é um idoso, ele tem necessidade especial, se ele é um paciente que tem alguma deficiência, então precisa ser sinalizado, então você pode sinalizar aqui. Aparecem também os campos da antropometria para avaliação, né, específica de IMC, caso seja realizado. O campo de sinais vitais também vem aqui para o dentista, caso seja necessário. No ato dessa consulta, o paciente teve um probleminha, então vamos aferir a pressão, pode ali naquele momento aferir a pressão e colocar aqui o resultado, né, entre outros parâmetros aqui, respiratório, cardíaco, temperatura e saturação. Também o sistema pergunta se ele tem vacinação, sim ou não, pode ser sinalizado. A glicemia capilar, né, como eu falei agora, trazendo o exemplo do diabetes, como é bem importante essa avaliação antes de algum procedimento, né? Aqui aparecem, veja, os exames que outros profissionais, né, solicitaram em consultas anteriores. Então, está marcando aqui, ó, que um médico ou um enfermeiro anteriormente fez uma solicitação de colesterol, de creatinina, TGO, TGP, de ureia, de HDL, hemoglobina glicada, LDL em um hemograma. E aqui aparecem essas setinhas, olha, algumas ativas e outras não.
porque aí sinaliza que o que está ativo é porque ainda não teve o retorno do exame e o profissional não atribuiu. O que está inativo é porque já foi atribuído esse resultado. Então, brevemente, todas estarão inativas, né? E aqui uma lupa com a situação que você pode visualizar esse exame. Então, esses parâmetros aqui são importantes demais para a avaliação da enfermagem, também do médico, na questão do monitoramento desse paciente, desse resultado. Caso o dentista também solicite um exame hoje, esse exame vai aparecer aqui para o futuro resultado. E se você queira atribuir o resultado desse raio-x que ele trouxe, dessa panorâmica, também é possível. O dentista vem aqui em adicionar, o sistema vai abrir a tela de exames, aqui você faz a busca pelo nome do exame, certo? E coloca aqui o resultado, aquele resultado alterado relacionado a esse problema. Então, além disso, você tem outros campos aqui, né, que é importante. A gente tem um campo de avaliação. Esse campo aqui, a avaliação, a gente já então realiza o diagnóstico do paciente, tá? Nessa avaliação aqui, você observa que ele traz o diagnóstico é uma soma, né, do conjunto acima, que é, vou colocar aqui do lado para você poder entender melhor, o campo do subjetivo mais o campo objetivo é igual, portanto, ao diagnóstico do paciente. E esse diagnóstico você descreve aí, na avaliação, tá? Nessa avaliação aparece aqui, então, o campo do CIAP para condição detectada. Qual foi o diagnóstico? O profissional pode atribuir um CIAP-2 e pode atribuir o CID-10, né? O CID-10 está relacionado aí ao profissional dentista e também ao profissional médico. Então, ou um ou outro. Caso o paciente trouxe uma queixa aqui de problemas gengivais e nos dentes, eu posso buscar aqui um procedimento mais genérico, como esse, como, por exemplo, aqui ele pode mostrar cárie, né, no CID, ou problemas gengivais aqui em cima, no CIAP-2. Um procedimento mais genérico, né? Aqui eu posso atribuir alguma nota ou não, referente a esse diagnóstico, e aqui eu faço a confirmação. Só lembrando que você pode confirmar no CIAP ou no CID-10. O dentista geralmente é CID-10 e os demais profissionais, o enfermeiro, é no CIAP. Então pode ser um ou outro. Aqui em vigilância de saúde bucal é importante fazer esse destaque aqui de qual tipo de problema do paciente. Se ele trouxe um ou mais problemas, queixas, eu posso atribuir aqui, como por exemplo dor de dente. Se ele tem necessidade de prótese dentária, eu posso sinalizar aqui sim ou não, certo? E aqui no plano, portanto, eu já vou trabalhar o odontograma digital. Aqui é muito bacana, né? O sistema ele abre esse odontograma e o profissional dentista ele desenvolve aqui os procedimentos a partir do que você sinalizou das lesões, dos problemas encontrados nessa boca, tá? Então aqui na primeira consulta é uma consulta que demanda o preenchimento do odontograma. Então, você vem naquele elemento dentário, ó, aqui no elemento dentário, eu sinalizo qual é o problema, por exemplo, esse aqui eu posso dizer que ele está extraído, né? Se o paciente tem uma prótese, por exemplo, aqui eu vou sinalizar inferior, observa que os elementos aqui foram inativados, quer dizer que não tem aqui o que observar, a não ser a gengiva, né? Outras questões de saúde dessa boca. Mas se ele tem todos os dentes, eu posso deixar sinalizado todos e identificar aqui as lesões, por exemplo. Nesse elemento 22 aqui, ele não tem queixa, porém, na avaliação, observei que está cariado. Nesse 23 aqui, há uma cárie de raiz, né? E aqui eu sinalizo em qual é a parte, né? Qual é a localização dessa cárie. Nesse 25 aqui, eu observei que ele tem uma coroa, tá? Aqui nesse 18, ele está extraído, ele já vai aqui sumir
desse plano de trabalho, ó. Aqui eu posso observar no 45 mais uma cárie, e aqui qual é a localização da cárie nesse elemento. Aqui também outra cárie. Aqui eu posso colocar, aqui na raiz eu encontrei uma situação de cárie de raiz. Ou seja, eu irei desenvolver aqui a avaliação de toda essa boca. E nessa primeira consulta, a partir dali eu vou começar a trabalhar procedimento por procedimento nesses elementos que estão aí descritos com alguma lesão. Além de outros problemas que eu posso também identificar, irei todos relatar nessa primeira consulta. Irei preencher o odontograma. E feito isso, nas subsequentes, você irá trabalhar cada situação dessa. Então, hoje eu observei essas lesões, mas aí vai dar, eu tenho como ainda tenho tempo e vou desenvolver aqui uma situação, que é resolver esse problema aqui. Nesse aqui, eu já clico também com o botão, adiciono a evolução, ó. Aí o sistema ele vai abrir o campo aqui embaixo, me diz qual é o elemento, nessa questão aqui do dente. O que eu estou realizando de intervenção? Observa que aqui ele diz, ó, local dente, você vai também colocar por sextante, por arcada ou outro. Mas aqui no dente, inicialmente, inciso lateral superior esquerdo, eu vou colocar aqui que eu fiz uma restauração. Fiz uma restauração de dente permanente anterior. Também fiz aqui um capeamento pulpar, certo? Fiz esses dois procedimentos. Se caso realize mais algum, todos são possíveis aqui de ser observados. Fiz uma radiografia, deixar aqui também periapical. Caso tenha mais alguma coisa, eu posso também aqui atribuir com relação a esse dente, tá? Abre um campo aqui de descrição da evolução, caso você queira descrever como estava esse dente, você pode descrever aqui nesse campo, referente a esse elemento. Vou salvar. Salvei o elemento, ele aqui, portanto, eu preciso dar outro clique e sinalizar, deixar da cor azul, sinaliza que foi resolvido. Mas, além disso, eu vou colocar aqui outras observações, outros procedimentos. Já coloquei por dente, local. Posso colocar por sextante, no geral, né? E aí que eu fiz aqui por sextante, uma superior posterior direito, dos dentes 18 ao 14, fiz também do 24 ao 48, né? E assim, o que foi que eu fiz? Uma raspagem, ou fiz em todos, né, essa raspagem. Também posso botar aqui uma observação ou não, e vou salvar. Então, eu sinalizei procedimentos no dente, sinalizei por sextante, mas eu ainda tenho mais para colocar. Então, eu adiciono novamente a evolução. E agora eu vou colocar aqui, ó, se por arcada eu fiz algum procedimento, sinalizo. Ou em outro, é importante que o outro eu posso colocar aqui que fiz a aplicação de flu. Aí você digita o nome em cima, flu, abre o campo aqui embaixo. Você pode colocar aqui aplicação de flu. Caso você tenha feito uma sutura, você coloca o nome aqui, sutura. Ele vem aqui, precisão, sutura simples, também atribui. Então, só fechando essa questão da evolução, né, mediante o que foi identificado de lesão, a gente as evoluções elas são por dente, sextante, arcada e outro. Então, cada campo desse local existe um conjunto de procedimentos que é importante você atribuir todos. Depois disso tudo, não teriam mais procedimento a realizar. Aqui embaixo já mostra o nome do dentista, né, e os tipos de procedimentos que foram realizados, certo? Caso tenha mais algum, posso adicionar, ou eu venho aqui em finalizar o atendimento do dia. Aqui na finalização, vou dizer, deixar aqui marcado que ele já está como uma consulta do dia. Se esse usuário tivesse vindo como uma urgência, eu poderia desmarcar aqui.
certo? O procedimento é um atendimento compartilhado, sim, então eu posso buscar aqui o nome da minha SB, certo? Nesse momento, e deixo aqui sinalizado o nome dela também. Foi uma primeira consulta odontológica, então eu deixo aqui marcado como uma consulta odontológica. Nessa primeira consulta, geralmente a gente faz posterior a um período de 12 meses, então o paciente tem aí, a partir de hoje, 12 meses para realizar os outros procedimentos que foram identificados. E aí serão todos como consulta de retorno, não mais primeira consulta, durante esses 12 meses, né? Posterior a isso, ele, vamos dizer que entre os 12 meses, daqui a um mês, 2 meses, ele consegue fazer todos os procedimentos, agendando. Então, a partir dali, a gente começa a colocar como consulta de manutenção. Por isso que lá no histórico, quando você abrir os atendimentos, você vai tendo essa ideia do paciente, se ele está dentro do período de 12 meses, se ele terminou todo o tratamento e agora é só uma manutenção. Você observa tudo isso no PEC. E posterior a isso tudo, vamos dizer que daqui ele só retorna daqui a 12 meses. Então, eu posso abrir novamente outra primeira consulta e trabalhar todos esses pontos entre consulta de retorno e consulta de manutenção. Se caso eu tenha fornecido algum insumo como esse, eu sinalizo aqui. Observa aqui, então, em procedimentos administrativos, ele já colocou que foi uma primeira consulta odontológica programática, já está aqui contabilizando. Caso eu tenha aqui outro que eu queira complementar, que eu também fiz uma consulta com avaliação do fumante, eu posso também atribuir aqui, ó, vou colocar a consulta do fumante. Então, além da primeira consulta, eu também fiz uma avaliação relacionada ao fumante, entre outros procedimentos que existem aqui, até mesmo a teleconsulta na atenção primária, né, que hoje é possível fazer aí durante esse período de pandemia, tá? Então, aqui todos os procedimentos nesse elemento dentário estão aqui descritos, o CID dele, que foi uma cárie dentária, e aqui eu irei encerrar. Qual foi a minha conduta? Ele é uma alta do episódio? Não. Veja que não está aqui aberto esse campo, porque foi uma primeira consulta. Então, eu deixei ali um trabalho para as próximas consultas. Então, eu vou deixar aqui como consulta agendada para retorno, vou liberar ele do dia, porém, ele vai retornar para um agendamento, né, futuro, que eu já posso deixar agendado aqui, inclusive. Ó. Clico aqui em agenda e eu posso deixar aqui no meu nome já a consulta agendada, de acordo com o que eu tenho disponível naquele dia e naquele horário, certo? Quando o paciente retorna naquele dia e horário, a recepção sinaliza que ele chegou. Se não passou pela recepção, veio direto para você, aí depende do fluxo, você também sinaliza que ele chegou desse agendamento. Ou então, eu não vou deixar agendado nesse momento e vou liberar o cidadão. Também poderia retornar ele à lista para o atendimento do dia, caso ele é uma gestante, e aí precisa passar pela enfermeira, ou observei que tem um problema e o médico precisa avaliar, eu posso retornar ele para a consulta do dia. Não tendo nenhum procedimento a mais, eu venho aqui em finalizar atendimento, não necessariamente preciso imprimir, e assim encerrei o atendimento a esse cidadão. Tá certo? Então, acompanhe o canal, outros vídeos também relacionados à parte de saúde bucal estão disponíveis. Obrigado.